CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. A gente tem novidades aqui com relação ao Instagram, principalmente naquele drama, né, de quem teve a conta hackeada. Fernanda, exatamente, viu? Finalmente o Instagram ouviu muitas reclamações dos usuários que tiveram suas contas invadidas, né, ou roubadas. Era uma dificuldade, a gente até falou sobre alguns processos aqui, alguns procedimentos aqui para tentar recuperar a conta, mas sempre ficava naquela dúvida se será que o Instagram vai responder ou não, né? Algumas funcionaram, algumas para outras pessoas não funcionaram. Agora, finalmente, o Instagram criou um processo, né? Ou seja, um fluxo, né? Para que as pessoas que tiveram a conta invadida possam seguir, né, para tentar recuperar as suas contas, né, para isso. Então, o processo começa acessando o site instagram.com/hacked, H-A-C-K-E-D, instagram.com/hacked. É ideal que fosse feito esse acesso através do próprio celular do usuário. Então, ou seja, entrando nesse site, né, ou seja, usando lá um navegador como o Chrome ou Firefox no seu smartphone, ele já vai encontrar uma série de perguntas que ele vai responder. A primeira delas, inclusive, a escolha lá, que minha conta foi invadida. Ele vai marcar lá essa opção e vai clicar em avançar, né, nesse caso. E aí já vai ser perguntado através do próprio site qual é a conta do usuário que ele imagina que está, que foi hackeada, que foi invadida em relação a isso. E aí ele vai dizer lá, ou indicando qual é a conta, ele vai ter uma pergunta dizendo assim: caso você acredite que a conta da sua conta do Instagram foi hackeada, clique aqui. Você vai clicar e aí começa um processo bem descrito, bem detalhado. Eu acessei a conta lá, esse processo, e eles realmente fizeram um trabalho bem interessante. Eles vêm descrevendo tudo que o usuário deve fazer para recuperar a sua conta. Desde olhar lá se tem uma mensagem de e-mail que chegou na caixa postal do usuário, que ele cadastrou lá o e-mail dele no Instagram, se viu uma mensagem dessa avisando que a conta tinha sido trocada, ou que a senha tinha sido trocada para isso, né? Se ele não recebeu essa mensagem, ele tem lá uma solicitação de link para um novo login no Instagram, ele tem lá dizendo, inclusive ele tem uma opção, seguindo mais à frente desse mesmo processo, um procedimento para ser executado quando o usuário tem uma conta no aplicativo do Instagram no Android ou no iOS, né, para isso. E aí tem todo um procedimento, inclusive, para o usuário enviar para o Instagram uma foto selfie dele segurando um documento para provar que ele é mesmo. Então agora o Instagram finalmente criou um processo claro, direto, explicando diretamente para o usuário o que ele deve fazer para recuperar a conta dele no Instagram. É importante lembrar, inclusive teve relatos de alguns usuários aqui que me procuraram, que isso não é rápido, ou seja, você segue o processo, faz todas as informações para o Instagram, eles pedem de 2 a 3 dias, mas a tendência é demorar um pouco mais, o volume de solicitações é grande, então, ou seja, o relato é em torno de uma semana, mais ou menos, para a conta retornar ao usuário, né, que é o usuário de direito daquela conta em relação a isso. É importante lembrar também, Fernanda, que para evitar toda essa dor de cabeça, né, para isso, é importante que a gente habilite a autenticação de 2 fatores no Instagram. Isso vai evitar muita dor de cabeça, evitar que os usuários tenham suas contas invadidas, tenham suas contas roubadas, e aí gera aquela monte de dor de cabeça, o golpista vai lá, começa a oferecer um monte de produtos falsos ou para os seus seguidores. Então, ou seja, é uma dor de cabeça realmente grande, né, para isso. Então, é importante que habilitar a autenticação dos fatores, mas se porventura a conta foi invadida, então aí a alternativa é entrar nesse site instagram.com/hacked. Entendido. Bom, enfim, agora, em tese, a coisa é para facilitar e agilizar, né? Porque teve casos aqui até de comentaristas nossos, né? Que perderam mesmo, até desistiram de recuperar a conta. Exatamente, Fernanda. Muitas vezes, ou muitas pessoas, né, que até a gente tem que lembrar que o Instagram, tudo bem, é um local de entretenimento, mas também é um local de trabalho. As pessoas divulgam seus trabalhos, seus serviços, né, seus produtos através do Instagram. Então é uma forma também de você prejudicar financeiramente essas pessoas que foram vítimas desse tipo de golpe. Então, muitas pessoas que não podiam ficar sem o seu Instagram tiveram que recorrer à justiça, né, acionar, né, criar um processo contra o Instagram para ter de volta a sua conta, né, quando não tinha esse procedimento claro agora que o Instagram criou. Agora não, agora já tem um procedimento claro, direto,
bem detalhado. Realmente eles fizeram um bom trabalho, bem detalhado de como é que é o passo a passo que deve ser feito para recuperar as contas que foram invadidas e roubadas. Uhum, entendido. Bom, quem tiver já teve, né, ou passou por um problema semelhante como esse, quiser contar um pouquinho da sua experiência, pode entrar em contato conosco, é o 992-994297, Torpedo, WhatsApp ou Telegram. 10h48, vamos para os nossos destaques? Viralizou. Vou começar falando do WhatsApp, que vai deixar de funcionar em 47 celulares novos agora em fevereiro. Já aconteceu, a gente já comentou aqui no CBN Tecnologia sobre isso, né? Numa outra momento de alguns outros aparelhos que ficaram fora do ar, né? Nesse ano agora. E agora o WhatsApp vem falar de mais alguns aparelhos, né? Que também vão ficar sem atualização do WhatsApp a partir de fevereiro do ano que vem, né? Para isso. São praticamente 47 celulares diferentes, basicamente aqueles que usam o Android 5.0 e iOS 12, né, para isso. A maioria dos celulares estão praticamente fora de linha já, então tem lá o iPhone 5, 5C, né, a linha Optimus de 4 até o F7 da LG, que também vai ser fora, vai sair, né, não vai ter mais a atualização do WhatsApp, o Samsung, o Galaxy S2, S3, Trend Lite também, né, então são vários modelos que vão ficar sem o WhatsApp a partir de fevereiro de 2023, né, para isso. E aí o que faz? Na verdade, não tem muito jeito, assim, tem que trocar o aparelho. Na verdade, são aparelhos bem antigos, viu, Fernanda? Que já não tem mais Android 5, né? Ou seja, já nós estamos no Android 13, praticamente. Então, ou seja, é um aparelho, inclusive, que não tem atualização de sistema operacional, tem uma série de vulnerabilidades. Realmente é trocar de aparelho, não tem muito o que fazer nesse momento, né, para isso. Né? Tanto o iOS também, né? O iOS 12, né, que não é tão antigo assim, né? Então, o iPhone 5, 5C também vai estar nessa relação que não vai ter mais o WhatsApp, né, para esses aparelhos, infelizmente, né, para isso. Outra notícia que me chamou a atenção foi o Google Agenda, que essa semana deu um susto para os seus usuários, viu? Não sei se aconteceu com alguns dos nossos ouvintes, mas através de um bug, né, do Google Agenda, começou a aparecer um monte de eventos aleatórios que eram criados nas suas agendas, né, no Google. Isso foi um bug do Google. Eles estão trabalhando em corrigir esse problema, mas quem teve esse problema, bom ficar atento, né, para não fazer confusão com outras agendas que você tem na sua agenda para isso, né? E, por último, a notícia que também me chamou a atenção, que é uma pesquisa recente da Panorama Mobile Time, relatou que o Instagram superou o WhatsApp como o aplicativo mais acessado no Brasil. Veja, interessante, viu? Ele estava em segundo lugar no Instagram, o WhatsApp estava em primeiro, e agora, nesse finalzinho do ano, o Instagram passou à frente do WhatsApp como o aplicativo mais acessado no Brasil. Bem interessante. Tem um ouvinte nosso na linha, Gilberto. Vamos convidar aqui o Giovanni para fazer uma pergunta. O Giovanni está falando de uma falha do Google, não é isso, Giovanni? Correto, Fernanda. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Gilberto. Olha só, Gilberto, eu estava reparando nesse clima de final de ano, troca de senha, que o Google, depois que você instala ele no celular, com sua conta Google, nunca mais ele pede a senha. Isso é um pouco inseguro, né? Porque eu vejo que vários aplicativos, de tempos em tempos, eles pedem para confirmar que você está logado, que é você mesmo. E aí, Gilberto? Olha só, o áudio não ficou bom, o Fernando não conseguiu ouvir muito bem. Ele está falando de uma falha de segurança do Google, só pede senha na instalação da conta no celular e depois não pede mais. Correto. Na verdade, assim, ele pedia senha várias vezes e não pediu mais, é essa? Não, é o contrário. Ele só pede uma única vez e depois não pede mais. Só pede uma vez para instalar e depois não pede mais. Na verdade, o que acontece? Quando você autentica se eu entendi bem a pergunta, quando você autentica tanto no computador quanto no celular, né, ele fica durante um período de tempo, né, conectado com aquela senha, né, a não ser que você faça o log-off, né, daquela situação. Então, ele pede, você faz o login, ele tem lá a aba lá com o Gmail aberto, você vai fechar e abrir o navegador durante um certo tempo, ele vai usar aquela senha, aquela autenticação que você tem. Depois de um certo período, aquela sessão cai automaticamente e você tem que entrar novamente com a senha. Então, é um comportamento normal. Se você quer pedir uma senha toda vez,
você deve, ao terminar a sessão de uso daquele Gmail, fazer o logoff, né? Aí você garante que você, na próxima vez, vai pedir a senha novamente. Ajudou, Giovanni? Ajudou, que eu vou testar isso no Google daqui a pouco. Depois você Obrigado, conta pra Gilberto. gente. Tá. Obrigada, Giovanni, pela participação. Ó, tem o Paulo Vitor também, Gilberto. Posso contar aqui do Paulo Vitor? Ele teve o Instagram deslogado do celular por algumas vezes nos últimos dias. E sempre era solicitada a alteração da senha por meio de um e-mail. Aí, quando ele retomava a conta, ele analisava os acessos e tinha como ver que a tentativa era de fora do país. Aí ele diz o seguinte: ainda bem que eu tenho, né, a autenticação de 2 fatores. Então, na verdade, ele estava sendo vítima de um hacker. Exatamente, alguém estava tentando recuperar a senha dele, ou trocar a senha dele, mas como ele tem a autenticação desses fatores, como eu falei, isso melhora bastante a segurança da conta, né? E com isso evita muita dor de cabeça nesse caso. Mesmo que alguém até saiba a sua senha, né? Se por acaso, algum motivo, ele descobriu a sua senha do Instagram, se ainda ele não tem como confirmar na autenticação desses fatores, o atacante não vai conseguir ter acesso à sua conta. Por isso que melhora bastante a segurança. Entendido também. O Gilberto, se ele tivesse sido atacado, então ele já estava valendo aí com esse novo modelo de recuperação. Exatamente. Se ele tivesse, se por acaso o golpista tivesse conseguido, né, ter o controle da conta dele, isso que a gente acabou de conversar aqui hoje, já seria uma saída interessante para ele, para poder tentar recuperar a conta dele que foi invadida. É isso. Final de ano tem muito golpe? Tem muito golpe, viu, Fernanda? Os golpistas estão usando uma série de itens ou motivos, né, como mensagem de final de ano, renovação de contratos, venda de produtos. A gente tem visto muitos golpes nesse sentido aplicado pelos golpistas, viu? Então tem que ficar muito atento nessa situação. Inclusive no ano que vem, no comecinho do ano que vem, tem contas que estão vencendo, IPTU, IPVA, né? Também os golpistas usam normalmente esses motes, né, bem populares para fazer esse tipo de golpe. Então é bem importante ficar atento a isso, viu? Uhum. Ó, chegou mais uma participação aqui, é do Vando. A gente está tentando localizar o Vando aqui. Enquanto a gente liga para o Vando e vê... Vamos lá, Vando, atende o telefone, a Adalberto está te ligando. O Vando fala sobre cofre de senhas. O Giovanni, inclusive, o nosso ouvinte de há pouco, ele lembrou, né, que ano que vira, a gente também tem que dar uma virada nas senhas, né, Gilberto? Exatamente. É bom nesse final de ano a gente fazer aquela faxina geral, viu, Fernando? Assim, olhar as senhas, trocar as senhas que a gente tem que tem cadastrados, né? Fazer aquele backup, né? É importante de todas as nossas fotos que a gente tirou durante o ano. Backup que eu digo, ou na nuvem ou no HD externo, né? Tirar do celular apenas, ou não ficar apenas no celular, né? Até do computador também, colocar no HD externo, né? Fazer aquela limpeza também no celular, daqueles aplicativos que estão instalados, só ocupando espaço, a gente não usou durante muito tempo, né? Ou no próprio computador também. Então é um momento importante da gente fazer aquela nossa faxina geral, né? Tanto no computador, quanto no tablet, quanto no smartphone, para começar o ano já mais leve, né? Ou seja, pelo menos os computadores, tablets e celulares mais leve, com menos aplicativos, com aquele que a gente usa realmente, né? A gente vai observar uma pequena parte dos aplicativos instalados que a gente realmente usa frequentemente. Frequentemente, eu digo pelo menos uma vez por semana, né? Para isso. Mas se o aplicativo a gente usa, demora muito mais tempo, é mais importante até você apagar ele do smartphone. Ó, o Vando tá na linha. Vamos fazer a pergunta, Vando? Vamos lá. Na verdade, eu até participei aí, né? Mandei pro telefone da CBN, né? No meu caso, o que eu faço? Eu acho que é uma dica, assim, muito importante. Eu também peguei com o Gilberto aí, já tem várias vezes que eu fico ouvindo, né? Eu uso o Kaspersky Sky, né? Eu uso o cofre também deles. E as senhas, eu modifiquei todas as senhas, assim, confiando no cofre deles, né, que eles geram a senha. Além disso, o Instagram, no caso, né, tem a autenticação 2 fatores. Eu utilizo esse recurso também. E, além disso, também uso o Google Authenticator, que todas as vezes que algum aparelho novo... Ei, Vando, você caiu? É uma dica bacana.
Oi? Não, eu achei que você tivesse. Eu achei que eu tivesse perdido seu contato. Tá, então vamos lá. Eu vou resumir aqui para o Gilberto. O Gilberto está me contando aqui que está com um pouquinho de dificuldade de ouvir o áudio, tá? Então vamos lá. Você usa um cofre de senhas, você tem autenticação de 2 fatores, isso no Instagram. Usa o Google Autenticador em todas as suas plataformas. E todas as senhas você gera também para esse programa automático. Isso, exatamente. Ele em tese guarda você está mega super protegido, né? Exatamente. Depois vários clientes meus tiveram problemas com isso, né? E eu sempre oriento na minha rede social pessoal mesmo, gente, utilize a autenticação 2 fatores, porque é um recurso que não é impossível de invadir sua conta, mas ele vai possibilitar várias coisas de alguma ação hacker. Isso é bem importante, viu, Fernando? Porque, primeiro, essa geração automática de senhas pelos próprios cofres de senhas, ela gera senhas bastante complexas. Então, é muito difícil de ser chutado, né? Ou seja, adivinhada pelo golpista. Então, isso é uma questão interessante. O uso de senha, de cofre de senhas é importante e a autenticação de 2 fatores também. Uma dica interessante também, a gente teve vários eventos desse ano ali de vazamento de senhas do LastPass. Então, a gente até já comentei sobre isso também. A recomendação é, se você usa o LastPass, que você substitua por um outro cofre de senhas, porque ele já se mostrou bastante inseguro, não é isso? Tem algum tempo que eu já não recomendo o LastPass já, exatamente por esses eventos de vazamentos que eles foram vítimas também, viu? Tá certo. Vando, te ajudamos? Ok, tá ótimo. Um abração para todos. Um abraço para você. Gilberto, um abraço para você também, hein? Obrigado, Fernanda. Olha, na verdade é o último, agora temos sexta-feira ainda. Sexta né? ainda. Sexta ainda, tem razão. Sexta-feira ainda temos mais tecnologia, vamos falar um pouquinho, né? Mais algumas dicas de tecnologia para isso. Mais uma vez, obrigado, Fernando, um grande abraço e até sexta-feira com mais tecnologia.